lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar início a esse estudo maravilhoso. Vamos orar primeiramente, em nome de Jesus. Pai amado, querido santo, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, os que hão de entrar, os que hão de chegar, o que hão de estar conosco. Pai, eu louvo, exalto ao teu santo nome, pela graça e o privilégio da tua presença. Eu te louvo e te exalto pela tua misericórdia, pela comunhão que temos com o teu Espírito. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem colocado em nós, investido em nós. Senhor, pedimos perdão por falhas, defeitos, pensamentos, tudo, Pai, que tem nos tirado, nos desligado desse ambiente profético que é o mundo espiritual. Pai, possamos estar revestidos na tua presença, cheios da tua glória, da tua graça, da tua unção, e manifestar o teu reino. Que seja feita então a tua vontade, o teu querer, Pai, em nossas vidas, nessa live, sobre os teus filhos, sobre o teu povo. Tenha, pois, liberdade de operar, de agir, de curar e manifestar o teu poder, a tua glória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que hoje nos deu mais um dia, mais uma oportunidade. Para quem não nos conhece, Apóstolo Vitor Silva, do estado de São Paulo, a cidade chamada Porto Primavera. Amém? Nós estamos aqui em BH e hoje nós temos um estudo poderoso da parte de Deus, cujo tema é a unção que muda o ambiente. Esse estudo é um estudo que nós criamos há algum tempo já. Esse estudo já foi ministrado uma vez há muito tempo atrás, mas o Senhor, ele falava comigo: restaure o entendimento dos meus filhos acerca disso, porque é algo profético, é algo profundo e é algo que precisa ser experienciado, ou seja, gerar experiência. Não é algo teórico, mas sim algo que precisa ser gerado com experiência. Amados, o corpo humano não é criado apenas para existir. Não é um erro da parte de Deus. Não é uma tentativa falha da parte de Deus. Mas ele foi criado. Ele foi criado para carregar e transmitir a glória de Deus. Deus que criou o nosso corpo. E a função principal do nosso corpo é ser transmissor da glória, do poder. A chave espiritual é que o corpo não é o fim, amados. É o meio da manifestação do Espírito. O Espírito é energia. Então, amados, o homem conduz a presença. O homem, o seu corpo, a natureza do seu corpo, conduz a presença. Apóstolo, Bíblia, eu quero Bíblia, apóstolo, me mostra isso na Bíblia. Então vai lá, se é Bíblia, 1 Coríntios 6:19, vai nos dizer: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Primeiro nível de glória, a glória que habita. Então é a habitação da glória, é a habitação do Espírito Santo. Então nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós e ele comunica diretamente com o nosso espírito, e por ele habitar em nós, a glória do Pai, que glorifica o Filho, está em nós, habita em nós, que é a manifestação. E o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele traz conosco um entendimento, um DNA novo. A nossa mente, nossos pensamentos, nosso entendimento é transformado pela presença. Próximo nível, João 7,38. Vou repetir, João 7,38. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, primeiro a unção de habitação, depois
a unção de rompimento. A unção de rompimento é a unção que flui, é uma unção viva, é a manifestação do Espírito Santo em nós. Não é habitação, mas manifestação. Esse inquilino, o Espírito Santo, que habita em nós, que mora em nós, ele é vivo, ele age, ele se manifesta, ele tem vontades. Amém, amados? E uma revelação espiritual dentro disso é que você não foi chamado só para sentir Deus. Você não foi chamado para sentir a Deus. Sentir Deus é natural, mas para liberar Deus sobre o ambiente, manifestar o reino, o governo, a presença, isso muda tudo. Isso muda totalmente tudo o que nós cremos, o que nós podemos entender. Porque se Ele habita em mim e Ele é vivo, Ele se manifesta, Ele fala, Ele comunica, Ele pede, Ele anda, Ele tem vontade. E se eu cedo a isso, aí eu cultuo a Ele. Como? Com obediência. Quando eu cultuo a Deus, como que assim, apóstolo? Não estou entendendo. Por que você escolheu logo a palavra cultuar? Porque o culto racional é o sacrifício vivo, é negar a si mesmo. Não é racionalizar, entender o que eu estou fazendo no culto, como muitos querem ensinar. Não, eu tenho que ser racional no ambiente de adoração. Seja racional, não. Não é só ser racional, mas é racionalmente entregar a Deus o governo, a regência, meus atos, vontades e querer. Quando o Espírito Santo fala assim, vai em tal lugar, você vai. Mas também quando ele fala para nós nos calar, nós calamos. Não é obedecer apenas às grandes coisas, mas principalmente às pequenas. Porque quem não é fiel nas coisas pequenas que o Espírito Santo ordena, não será nas grandes. O Espírito Santo é vivo. Amados, ele tem vontades, ele tem desejos. E o maior desejo do Espírito Santo é se revelar aos homens, se revelar a nós. O maior nível só é alcançado depois que você passa pelo menor nível. Você precisa aprender a ser governado nas pequenas coisas, todos os dias. Uma chave gloriosa que muitos avivalistas têm trazido, muitos têm trazido isso nesse tempo, é o falar em línguas. Procure falar em línguas o máximo de vezes possível, por o máximo de tempo possível. Por quê? Porque quando você fala em língua, você se movimenta no mundo espiritual. Temos um livro só sobre isso. E essas movimentações no mundo espiritual, elas geram reações tremendas. Ela ativa o teu espírito. O teu espírito é ativado. É o Espírito Santo comunicando diretamente ao teu espírito. É o Deus Pai sendo comunicado através do Espírito Santo. E o teu espírito comunica com o Espírito Santo. O teu espírito comunica com ele, o Espírito Santo. E o Espírito Santo comunica diretamente com o Pai. Quando você tem esse entendimento, você começa a compreender que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é vivo, ele tem vontades, ele tem querer. É por isso que nós não podemos entristecê-lo. A Bíblia recomenda para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. Porque ele é uma pessoa, porque ele é vivo, ele tem vontade, ele tem querer, ele tem sentimentos. E habita em nós. Ele fala conosco, ele quer nos direcionar, ele quer nos fazer entender. Ele quer se revelar. O maior problema hoje é que nós damos ouvido para as mídias, para os amigos, para o chefe,
para o esposo, para os filhos, damos ouvidos para tantas vozes. E muitas vezes acabamos anulando, no meio de tantas vozes, a voz do Espírito Santo. Nós damos ouvido a tantas vozes que sufocamos a voz do Espírito Santo. Nós reconhecemos tantas vozes e no meio da nossa correria perdemos a capacidade de reconhecer a voz do Espírito Santo. E isso é aterrorizante. Porque quem não ouve e não se atenta à voz do Espírito Santo é tentado por outras vozes, é levado por outras vozes. Porque quem nos ensinará? Cristo nos disse que quem nos ensinaria, quem nos guiaria, quem nos direcionaria era o Espírito Santo. Ele faria tudo isso. É Ele quem inspirou os escritores, os patriarcas, os apóstolos, a Cristo. E a unção, amados, a unção é algo vivo. Sabe o que é manifestar a unção? A unção, ela é como uma energia espiritual que flui. A unção, ela é uma energia espiritual viva. E nós precisamos entender que a unção, ela é algo vivo. Você intenciona, você direciona, você comunica com a unção. E a unção, ela reage no mundo espiritual. Eu sou ministrador de unção. Eu estou te falando não só pelo que eu conheço de Bíblia, mas pelo que eu faço. E o problema de muitos é comparar a glória com algo semelhante à emoção. E a glória não é semelhante à emoção, ela é mais para uma radiação espiritual. Sabe o que é radiação? Quem lembra da aula de física? Ela afeta tudo que está ao redor, tudo que for próximo. Assim como realmente a radiação faz. Radiar, liberar. Afeta o que está perto, afeta quem está presente. Ela é transmissível. E ela se transmite por proximidade. Isso revela, amados, 3 níveis de unção. Isso revela logo de cara 3 níveis de unção. Que é a unção de habitação. Primeiro nível: Deus está em você. Escreve: Deus em mim. Vamos lá, escreve aí na rolagem. Vocês vão interagir para poder entrar na cabeça, entrar no entendimento. Deus em mim, escreve. Primeiro nível da unção, a unção de habitação, ou seja, Deus em mim. Segundo nível de unção, a unção ativa, a unção que fluxo de unção. É o fluxo de unção. É quando a unção começa a sair através das palavras, da oração, da imposição de mãos. A unção fluindo. Segundo nível, a unção ativa, fluxo, escreva. A unção ativa, fluxo. Segundo nível. Eu quero que vocês aprendam isso. Isso precisa entrar na sua mente. Isso precisa entrar ao vosso entendimento. A unção ativa, fluxo. Esse é o segundo nível. Coisa linda. É isso, apóstola Ana. Dois níveis. Primeiro nível, a unção em mim, a unção de habitação. Segundo nível, a unção ativa, a unção fluxo. Aleluia. Terceiro nível, unção atmosférica.
É a unção de impacto. Muitos vão até conseguir alcançar o segundo nível, mas não vão alcançar o terceiro. Poucos avivalistas conseguiram alcançar o terceiro. Hoje, poucos ministros alcançaram esse nível atmosférico. Você precisa entender por que é atmosférico. O ambiente muda quando você chega. Pessoas sentem, é algo lindo. Mesmo sem entender, as pessoas são tocadas. Sabe o que é aí você comer um lanche? E só de você chegar ali, a pessoa está ali e reclamar, eu tô com dor de cabeça. E você chegar perto, a pessoa sumir aquela dor de cabeça. Só que alguém conversar com você, enquanto está conversando com você, a pessoa fala assim, nossa, eu comecei a falar com você com dores, mas enquanto eu estou falando com você, eu fui curado. É unção atmosférica, é uma atmosfera de unção. Lembra de Paulo? Paulo, ele andava, enquanto ele andava, as pessoas chegavam à distância de uma sombra. As pessoas chegavam na distância de uma sombra e as pessoas eram curadas. Só de se aproximar de Paulo, ele carregava consigo uma atmosfera de unção, uma atmosfera de glória. Aleluia. A apóstola Ana é uma bênção, gente. Ela pega as coisas no ar. E nós precisamos restaurar esse nível de governo. Nós precisamos restaurar esse nível de unção, de autoridade. Amados, amadas, a unção que muda o ambiente dentro da Bíblia é real, mas nas nossas vidas também deve ser real. Jesus transformava ambientes. E nós, como cristãos, imitadores de Cristo, nós devemos ser iguais a Ele. Jesus, ele chegava num ambiente de morte e trazia vida. Ele chegava em um lugar de opressão e trazia libertação. Lucas 8, a mulher do fluxo de sangue, gente, ela só tocou. Ela só tocou. Só tocou. Mas a virtude que estava em Jesus, a unção que estava depositada em Jesus. Nós precisamos entender isso. Porque se ela foi curada, foi porque a virtude, a unção fluiu através dele. A unção alcançou essa mulher. Pedro carregava consigo essa atmosfera. Atos 5,15 é o episódio onde Pedro, aleluia, apenas por andar, a sua sombra curava. E a gente sabe que isso não era sombra, mas um transbordar da glória, um corpo cheio da glória. Lembra de Eliseu? A presença de Eliseu, 2 Reis 13:21. Até os ossos desse homem carregavam unção. E o lugar onde a unção é depositada é sobre os ossos, amados. Só de tocar nos ossos de Eliseu houve ressuscitação. Quando o Senhor, Espírito Santo, governa e habita de forma consciente dentro de alguém, ele impregna a unção sobre o corpo dessa pessoa. E esse corpo deixa de ser um corpo normal, se torna um corpo condutor de glória. Não é mais um corpo qualquer, não é mais uma pessoa qualquer. Lembra da madeira da arca da aliança, que foi revestida por ouro? Isso é um símbolo profético, amados.
Por que logo ouro? O ouro, ele é uma das formas de maior condução. Ele é uma das formas dos materiais antigos com maior nível de condução natural. Tanto que até hoje nas placas eletrônicos temos ouro. E esse revestimento de ouro, ele aponta para um nível de capacitação, porque a madeira em si ela não guia eletricidade. Mas é algo tão poderoso. É como se Deus colocasse dentro de nós uma unção sem limites. E o nosso corpo fosse um canalizador, um condutor. E o nosso corpo ele foi criado para isso. Mas sabe, existe um problema. Sabe por que nem todo corpo transmite? Porque para transmitir glória, existem 3 principais fatores. Eu não vou entrar em todos, eu vou nesses 3. Os principais fatores para que essa glória se manifeste em alto nível. Você quer aprender, você que está aqui conosco, louva a Deus pela sua presença, louva a Deus. Você que quer ser um grande ministrador de unção, quer ser um grande canal de bênção, você quer aprender as chaves, pega o caderno nesse momento, escreva primeiro tópico dessa lista de 3. Vamos lá. Primeiro tópico: pureza espiritual. Sem pureza, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem pureza, não acontece nada. Não é porque Deus está que Ele se manifesta. Toda a terra está cheia da glória, mas continua aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, o primeiro tópico dentro disso, o primeiro tópico é pureza espiritual. Segundo tópico, nível de entrega. A Bíblia vai falar acerca de Ezequiel 47, o cordel de medir. A medida com que você medir será medido. A medida que você buscar, você receberá. Então a tua entrega é algo muito, aleluia, peculiar dentro da sua vida. É você quem decide o quanto que você vai entregar. É você quem decide o nível que você quer entregar. Mas o quanto você entregar é o quanto que você vai viver. Por isso, o terceiro e último tópico: intensidade de busca. Tem pessoas que até buscam. Não, eu sou de busca. Mas aí consegue ficar 3 meses, anos, de forma desproporcional. Ele busca por um período grande e depois de um outro período ele sossega, ele para, estagna. Ele é inconstante. Ele corre, cansa, para e depois volta a correr. Ele não aprendeu a caminhar, ele não aprendeu a ser constante, contínuo. Então ele vai sendo guiado por períodos. Mas aqueles que esperam no Senhor, confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Essa é a diferença, amados. A constância é para quem permanece. Mas a unção, ela não é algo teórico. A unção verdadeira, a unção que muda os ambientes na prática, não é algo teórico.
Pela presença você entra. O clima muda. Uma paz chega àquela casa. A opressão, automaticamente, ela perde as forças. E quando você libera uma palavra, a palavra carrega a unção que libera a vida. A unção que libera a vida, que despedaça os jugos. Uma palavra apenas é suficiente. Não é discurso. Não é convencimento. É atmosfera. É uma atmosfera espiritual. Quando ele abre a boca, quando falou não abre a boca, há uma intensidade. E essa intensidade é o que muda tudo. As pessoas começam a sentir a Deus naturalmente. Não precisa forçar. É natural e isso não se explica, isso se vive. E a unção viva, ela automaticamente muda os ambientes. Quais são esses ambientes que Deus quer te enviar, que Deus quer mudar? Quais são esses ambientes que Deus quer me levar como portador de unção? Ambientes espirituais de opressão, para que você venha dissipar as trevas. Ambientes emocionais, que é os prisões, os cativeiros da alma, que é a tristeza. Aonde há tristeza, Deus quer trazer paz. Aonde há ansiedade, descanso. No corpo físico, Ele quer trazer cura, Ele quer trazer libertação, Ele quer trazer milagres. Mas, amados, você é o portador da presença. É como eu posso ensinar isso. Olha, dentro da arca, tá vendo? Cada um desse aqui é um frasco de unção. Tem aqui, ó, a unção jacácia, que é de libertação. Tem a unção rosas, que é o amor. Tem a unção aqui, os 7 unções, que é para poder autoridade, né? Que é sobre a autoridade. A unção do canela, que é pro lar. A unção de nardo, que é para prosperidade. A unção de mirra, que é para cura. A unção de bálsamo, que é para restauração. A unção do aloés, que é poder. Está tudo aqui. E para carregar a unção, você precisa de vara, ou seja, você ser guiado, ser conduzido. Você precisa ser conduzido, direcionado, guiado. Amados, eu vou trazer agora algumas chaves poderosíssimas, de verdade, para você mudar a tua vida, para você se tornar um transmissor de glória. Para você se tornar um emissário de glória, um enviado por Deus para ambientes, para mudar sentenças, mudar histórias. Você que quer ser essa pessoa, você que tem buscado em Deus para ser essa pessoa, não é sobre nível de busca apenas, mas sobre conhecimento, sobre entrega, sobre renúncia, sobre sacrifício, é tudo junto. Senão eu fico desproporcional. Cristo nos ensinou: crescei, pois, na graça, mas também no conhecimento. Nos é necessário crescer de forma saudável, de forma proporcional. Então, amados, olha, primeiro, número 1, uma vida de intimidade constante.
A glória não vem de eventos, amados. Não é eventual. Chega hoje, aí amanhã ela some, depois de amanhã ela volta. Não, não, não. A glória é um lugar de habitação. É um lugar de habitação. Habitação contínua. Então, primeiro, uma vida de intimidade e constância. Isso, Júlia. Onde não há intimidade e constância, tudo começa a dar errado. Tudo começa a regredir e não progredir. Porque a inconstância abre brechas emocionais, sentimentais, aonde a pessoa começa a crer que por ela não estar fazendo, ela não é digna, ela não é merecedora. Então, na verdade, isso não é algo genuíno, mas é uma verdade, vamos falar no profundo, é alguém procurando méritos diante de Deus. E me desculpa ser bem verdadeiro, nós não temos méritos diante de Deus. É isso que gera inconstância. Não, porque eu não me acho bom o suficiente. Mas nós não somos. Não me acho santo o suficiente. Não me acho conhecedor o suficiente. Não me acho capacitado o suficiente. Meu querido, nós não somos. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos santifica. É Ele. E é sobre esse lugar que Cristo nos faz reger. Segunda chave, sensibilidade espiritual. Vamos lá, segunda chave, sensibilidade espiritual. Você precisa entender. Peça o discernimento a Deus. Para quê, apóstolo Vitor? Para que quando Deus quiser fazer algo, quando Deus quiser fluir em algo, quando Deus quiser te usar em algo, direcionar para algo, você esteja atento, sensível, para que quando esse momento chegar, você esteja preparado para que Ele faça através de você. Repete isso, através de mim. Isso é lindo, amados. Isso é lindo. É por isso que nós temos que estar sensível aos comandos do Espírito Santo. Reconhecer a voz do Espírito Santo só é possível para quem tem intimidade com o Espírito Santo. É por isso que tem que ter primeiro uma intimidade constante. Terceiro, você bem rasgado, falar bem logo assim direto, santidade. Sabe por quê? Porque as impurezas bloqueiam no mundo espiritual a condução espiritual. Te bloqueia a ter essa sensibilidade. Travam o seu espírito de acessar os moveres mais profundos. Essa impureza, ela bloqueia você no mundo espiritual. Você perde acessos. Você perde o direcionamento. Por isso que pecar significa errar o alvo. Quando você erra o alvo, você perde o direcionamento. Quarto, rendição total. Rendição total.
Quanto menos de você, quanto mais você coloca no altar de Deus, quanto mais você se entrega no altar de Deus, quanto mais você deixa no altar de Deus, quanto mais de você está no altar, mais do Espírito Santo está em você. Quanto mais de você está no altar, mais do Espírito Santo está em você. Esse é o fluxo natural de Deus. A sua entrega testifica da entrega de Deus. O céu reage. Quanto mais você entrega no altar, o altar te entrega. Aleluia. Quinto e último. Aleluia. Permanecer na presença. Essa chave é gloriosíssima. Se isso entrar no teu entendimento, se isso entrar na tua mente, muda tudo. Muda completamente tudo. Porque se você não permanece na presença, é porque não tem consciência da presença. Mas quando você tem consciência da presença, você reconhece a necessidade dela, a preciosidade dela. Nós precisamos enfatizar isso, amados. Nós precisamos enfatizar isso, é uma realidade. Esse é o segredo. Esse é o maior segredo, é a maior chave. Sem procrastinação, sem enrolação. Você precisa estar na presença. Precisa habitar nessa presença. Não é orar, é ter uma vida de oração. Não é orar em portais proféticos, mas é se comunicar profeticamente o dia inteiro. Acessar esses períodos dos portais para ter comunhão é diferente. Para ter uma resposta é diferente. Mas se você não tem intimidade, não precisa pedir. Seu pedido só será prioridade quando você priorizar a Deus. Você precisa entender isso. A unção que você carrega, ela define o ambiente que você anda, que você caminha, que você transforma. A unção que você carrega, ela define todo o ambiente. Já reparou que tem pessoas que chegam na nossa casa, a nossa vontade é que aquela pessoa durma, que aquela pessoa fique, que aquela pessoa mude para lá. Assim tem pessoas também que chegam no portão da casa, o gato já começa a arrepiar, o cachorro começa a latir, a geladeira começa a fazer barulho, as coisas começam a quebrar. Por quê? Porque carregam uma atmosfera contaminada. Eles carregam uma atmosfera maligna. Nós precisamos discernir. Nem tudo é natural. O mundo espiritual é o mundo original. Cristo nos chama para governar nas dimensões celestiais, nas alturas, lugares altos. Nós somos chamados para este lugar. Nós somos chamados para este ambiente. E se nós cedemos essa autoridade, esse lugar, esse governo, o mundo espiritual os toma. Quando você os reivindica em comportamento, em atitude, o reino espiritual testifica. O reino espiritual te respeita. Você foi criado por Deus para ser filho, herdeiro.
homem, mulher de Deus, que carrega consigo DNA espiritual. O sangue de Cristo altera o seu DNA espiritual. Era criação, agora filho. Era seguidor, agora é herdeiro. É príncipes e princesas, governadores, embaixadores, enviados por Deus. É a consciência. Governo é chave de consciência. Você só governa quando você reconhece que carrega governo. Não dá para impor governo. Ou você governa ou não governa. Não dá para impor. Você foi chamado para governar, então governa. Foi chamado para liderar, então lidere. É isso aí, apóstola Ana. Nós somos chamados por Deus para governar nas dimensões celestiais, reger, carregar, portar a autoridade e manifestar a glória e o reino de Deus. Por isso somos embaixadores do reino. Você não foi chamado por Deus apenas para frequentar cultos. Você não foi chamado por Deus apenas para sentar no banco da igreja. Você foi chamado para carregar a presença, para liberar a presença, para transformar a atmosfera. E quando você verdadeiramente for um transmissor de glória, o céu toca a terra, amados. O invisível se manifesta. Deus se torna perceptível. Eu quero fazer uma oração final com vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos comigo e faça essa oração comigo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. O Senhor, oh Senhor, oh meu Pai, oh Senhor Espírito Santo que habita em mim, ative em mim a consciência de que o meu corpo é um transmissor da Tua glória. Que a Tua presença não apague, mas que o Senhor venha habitar em mim e flua mais e mais através de mim. Que aonde eu entrar, esse ambiente seja transformado. Que vidas sejam tocadas. Que o Teu poder seja manifesto de uma forma real, Pai. Remove tudo que me impede de receber a Tua unção. E que o fluxo da Tua unção Ele estabeleça sobre mim. Que eu me torne um canal limpo, disponível e cheio da Tua presença. Pai, que eu esteja, Senhor, meu Pai, conectado a Ti em entendimento, em graça, em verdade, em sinceridade. Que nós nos tornemos cheios ao ponto de transbordar da Tua glória, do Teu poder e da Tua unção. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.